Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado DNA do Cristão. Eu não escrevi esse texto. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então é importante que vocês saibam que eu não escrevi o texto, só vou dizer aquilo que eu entendi, ok? Vamos iniciar orando? Bondoso Deus, bondoso Pai, tem misericórdia de nós. Fica conosco nesta reflexão, que nós possamos ter ouvidos de ouvir, que a Tua palavra cale fundo em nosso coração para nos transformar. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto escolhido, o texto bíblico escolhido pelo escritor Maxiele Kruger foi 1 Pedro 2, de 9 a 10. E diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Bom, irmãos, então, como eu disse, né, quem escreveu o texto foi Maxiere Gruger, e o versículo escolhido para ser o chave foi o 9, que diz assim: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Bom, irmãos, então, o nome do texto chama-se DNA do Cristão. Eu imagino que todos os irmãos saibam o que é o DNA, mas eu vou fazer um apanhado geral, né? O DNA, em português, seria ADN, que é o ácido desoxirribonucleico. Este ácido é um composto orgânico que ele contém moléculas que definem todos os nossos desenvolvimentos, as nossas coordenações, de todo o nosso funcionamento, de todo o nosso corpo. E também ele vai nos dar as características hereditárias. Então, o ácido desoxirribonucleico, ele vai trazer também no seu bojo toda a característica, toda a carga hereditária que nós recebemos dos nossos ancestrais. Então, isso vai definir quem nós somos. Não há uma pessoa que tenha um DNA semelhante ao nosso, não há. Nem pessoas gêmeas, como se pensava antigamente, que poderiam ter o mesmo DNA. Isso não é verdade. Cada um tem a sua própria molécula, o seu próprio ácido desoxirribonucleico, que vai definir as suas funções e a sua hereditariedade. Bom, isto dito, nós podemos dar continuidade no texto. Então, aqui ele fala como DNA do cristão, quer dizer, aquilo que vai dar, vai receber a hereditariedade do pai, no caso, né, de quem nós agora fomos adotados. Então, o DNA, ele não traz só doenças, né, há pessoas que também herdam doenças dos seus ancestrais, mas também ele é responsável por trazer, assim, dons artísticos, muitas habilidades. Então, no caso aqui, nós vamos falar aqui de um traço de personalidade que o escritor, então, está usando aqui como um exemplo, como se fosse um DNA, né? Então, ele diz assim: como povo de Deus, a gente deve ser conhecido por nossa essência. A gente tem que ser diferente, né? Se nós formos iguais a outros, não vamos fazer diferença nesse mundo. Porque existem pessoas que elas vivem como se elas fossem agentes secretos de Jesus, né?
Ninguém sabe, ela anda em todos os meios, vai para a escola, para a faculdade, vai para a feira, vai conversar com os amigos, vai trabalhar, mas ninguém sabe que ele é cristão. Então, isso não é o correto a ser feito, porque a nossa vida deve irradiar adoração. As pessoas que nos conhecem devem falar, nossa, tem algo diferente naquela pessoa. E nós vamos poder testemunhar de Jesus Cristo. Então, a gente tem que irradiar adoração, comunhão e serviço, né? Nós devemos fazer com que as pessoas observem a gente e vejam que nós temos algo de especial. Então, assim, não movidos pela nossa própria força. É importante que as pessoas saibam que aquilo que nos move é Jesus Cristo, é a força de Jesus Cristo. Então, o cristão autêntico deve possuir características peculiares, como se fosse o seu DNA. Então, cada um de nós, segundo o texto aqui, deveria ter características que todos poderiam reconhecer em nós, que vai nos dar nossa coordenação, nosso desenvolvimento, a nossa força, que seria o DNA, então, do cristão. Então, o texto vai dizendo aqui algumas coisas que definem uma pessoa que herdou do seu pai algumas características. Então, são 1, 2, 3, 4 características aqui citadas que o cristão deveria ter como se fosse parte da sua existência, como se aquilo fosse fundamental para que ele continuasse seguindo em frente, como as marcas de hereditariedade que a gente recebe. Então, a primeira delas é estudo bíblico e oração. Então, Paulo instrui os cristãos a manejarem bem a palavra. Isso está em 2 Timóteo 2,15. E diz assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque é muito chato, né? Quando nós somos chamados a falar sobre aquilo que nós acreditamos e nós não sabemos onde é que está na Bíblia, não temos certeza se foi o pastor que disse ou se a gente ouviu por aí. Então, a gente tem que manejar bem a palavra da verdade. Tanto ligar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia, mas nós temos que achar os textos, saber o que o Senhor tem falado conosco, para que nós possamos falar dessa vida também para as outras pessoas. Então, isso só é possível se nós lermos realmente a Bíblia todos os dias, senão fica difícil. E outra coisa também que é importante é orar, nós temos que orar o tempo todo. Então, lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Então, a nossa devoção a Deus deve ser fundamental. Isso é fundamental. Então, assim, eu não posso, obviamente, eu tenho que viver, fazer as minhas coisas, mas eu tenho que o tempo todo estar em oração, né? Enquanto eu dirijo o meu carro, enquanto eu caminho na rua, enquanto eu tenho uma demanda, a gente vai orando, agradecendo, conversando, adorando. Você passa na rua, você vê um pássaro. Nossa, Senhor, obrigada por esse pássaro. Coisa linda, essa criança que ri, os amigos que a gente tem, a família que a gente cuida, acolhe e ama. Então, nós temos que orar o tempo todo, né? Não importa o local que você esteja, não importa. Você pode estar no banheiro, você pode orar. Porque Deus conhece você em todos os seus aspectos. E, obviamente, você também deve reservar um momento para estar no seu quarto, no seu lugar secreto, né? Para conversar com Deus. Outra coisa que o nosso texto diz é que nós temos que ter no nosso DNA do cristão a adoração. Então, a adoração, ela pode e deve acontecer em todos os momentos e lugares. Era aquilo que eu vinha falando. Então, independente das circunstâncias, o cristão deve ter a adoração como estilo de vida. Sabe, eu sempre me preocupo, porque às vezes a pessoa
fala assim, você pode orar por tal pessoa, ele está doente e tal. E aí você ora pela pessoa e outras pessoas oram também. E essa pessoa se restabelece. E aí é comum as pessoas dizerem, nossa, Deus é muito bom. Deus respondeu às nossas orações. Louvado seja o Senhor. Mas assim, Deus é bom o tempo todo e nós temos que adorá-lo mesmo quando as nossas orações não são respondidas do jeito que a gente quer. Recentemente faleceu uma pessoa muito querida de uma das irmãs e nós temos que louvar a Deus por isso também, porque Deus sabe de todas as coisas. Obviamente que o nosso coração se entristece porque a gente se solidariza com a irmã. Obviamente ela também está triste. Perdeu uma tia. Não tem motivo para estar dando risada. Mas adorar não quer dizer que você tem que estar alegre e saltitante. Mas adorar é reconhecer que Deus está no controle do mundo, no controle de todas as coisas. E que nada do que Ele faz não tem uma intenção. Nosso Deus é intencional. Então, muitas vezes a gente não sabe. Porque as pessoas morrem, ficam doentes, porque a gente perde o emprego. Muitas vezes não sabemos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós temos que adorá-lo independente das circunstâncias. Outra coisa que aqui está dizendo é que no DNA do cristão deve haver o desejo de evangelizar. Então, a ordem de Jesus Cristo foi muito clara. Foi clara, concisa e muito abrangente. Jesus mandou que a gente fizesse discípulos em todos os lugares. Então, a gente pode ler lá em Mateus 28, 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? Então, obviamente, nem sempre nós vamos sair como missionários por aí. Alguns de nós, sim, vai escolher isso. Mas a gente pode ser um missionário urbano, falando de Jesus para os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos familiares, aqui mesmo na cidade. Você não precisa ir para longe. Então, eu posso ser um missionário falando de Cristo onde eu estiver. Então, o nosso texto aqui diz que todos aqueles que foram redimidos por Deus, por Jesus Cristo, são chamados a ser evangelistas. Mas isso, irmãos, é uma coisa natural. Você vivia uma vida de pecado, uma vida na qual você não se importava com Deus, assim como eu vivia assim, alguns piores e outros melhores, mas vivíamos a nossa própria sorte. Aí o Senhor Jesus vem, morre, ressuscita, nos resgata e nós nos colocamos ao lado do Senhor Jesus, passamos a segui-lo. Poxa vida, nós não vamos querer isso para as pessoas que a gente ama? Nós não vamos falar de Jesus para as pessoas que estão perto de nós, sabendo que elas poderão ir para o inferno porque nós não dissemos nada? Aliás, ninguém vai para o inferno porque a gente não diz, né? Porque quando você não faz a sua parte, o Senhor certamente vai encontrar uma outra pessoa para fazer a vontade dele. Mas o nosso dever é obedecer. E por último, o DNA do cristão deve ter o serviço. Então, porque servir é uma ordem de Jesus. Então, lá em Mateus 20, 26 a 28, Jesus fala. Ele fala assim, 26 a 28. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, puxa vida, o próprio Jesus Cristo nos deu esse exemplo, né? Em 1 Pedro 4,10, ele diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Poxa vida, então nós temos que ser como dispenseiros da graça de Deus
e nós temos que servir, porque Jesus Cristo nos deu esse exemplo. Então, é um mandamento, é uma ordenança, não é de escolher. Eu vou servir meu irmão se eu quiser, se eu estiver disponível, se eu estiver com vontade. Não, a Bíblia é clara, nós temos que fazer isso. John Stott afirma que todo cristão é chamado para o ministério e todos os dons espirituais são dons para o serviço. Então, o Senhor não dá nenhum dom para nós para que nós usemos para o nosso deleite, para a nossa alegria. Não, é para que nós possamos servir. Então, este é o propósito de cada um dos dons que recebemos. Eles não são dados para uso egoísta, mas para uso altruísta, quer dizer, em favor do outro. Então, nós devemos ter em nosso viver diário as marcas que caracterizam o nosso DNA. Então, é óbvio, se nós agora somos cristãos, fomos adotados na família de Deus, nós recebemos como herança o DNA de Jesus. Então, o nosso manancial termina assim. A essência do cristão está em fazer a diferença. Então, nós não podemos passar por essa vida sem que ninguém perceba que nós somos cristãos. Não podemos ser agentes secretos de Jesus Cristo. Amém? Bom, irmãos, eu termino aqui deixando um abraço fraternal, o meu tradicional abraço de ursa. E lógico, a palavra de ordem que é saudades.